Glória ao Senhor. Nós devemos adorar o Senhor como se hoje fosse a última vez. Imagina se hoje fosse o último culto. Imagina que hoje possa ser a nossa última oportunidade de adorar o Senhor. Talvez hoje seja a última oportunidade de escolha, de decisão. Talvez você ainda não se decidiu em servir totalmente ao Senhor. Mas e se hoje fosse a última chance que você tenha para tomar essa decisão? De repente você está na sua casa, você está pensando em desistir da sua vida, mas hoje você pode tomar uma decisão de escolher a Jesus, de servir a Jesus. Ou talvez você está longe dos caminhos do Senhor e hoje pode ser a sua última chance de retornar aos caminhos de Deus, de voltar ao primeiro amor. Você que está aqui neste lugar, se há uma decisão a ser tomada, faça isso hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Eu quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá
quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Glória a Deus. Soberano Deus, glorioso Pai, mais uma vez, meu Deus, estamos na tua presença. Ah, meu Deus querido, nós já podemos desfrutar desta presença gloriosa neste lugar, Senhor. É notório, meu Deus, que o Senhor está aqui, ó Pai. É notório, meu Deus, porque podemos sentir os nossos corações arder de alegria. Nós cremos, Senhor, porque a tua palavra, meu Deus, nos revela que aonde está 2 ou 3 reunidos no teu nome, ali o Senhor está. A tua palavra diz que aonde a tua igreja se reúne para te louvar, para te adorar, o Senhor ali está. Desde o início foi assim, meu Deus. Desde a antiguidade, o Senhor mandou o seu povo fazer o tabernáculo, e ali eles se reuniam, e a tua presença enchia aquele lugar. Não é diferente nos nossos dias, aonde a tua igreja, Senhor, se reúne para glorificar o teu nome, para te exaltar. O Senhor está ali para receber a honra, o louvor, a glória, porque somente o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Fica conosco, Senhor, fica conosco, Jesus. Nós desejamos e queremos muito mais da tua presença gloriosa. Fica conosco, é no teu nome que nós oramos. Aleluias. Pode se sentar em nome de Jesus. Aleluias. Meus irmãos e minhas irmãs, eu louvo a Deus porque você está aqui nesta noite, e eu creio que você veio a este lugar com um propósito definido de adorar o Senhor. Quem veio aqui nesta noite para adorar o Senhor? Aleluias. Eu tenho certeza que não há outro, ou seja, um propósito maior no teu coração do que adorar o Senhor. E eu me alegro porque o Senhor, Ele também deseja de receber adoração. Então nós estamos no lugar certo, fazendo a coisa certa. Estamos aqui para adorar o Senhor, e aquele que nós queremos adorar, Ele deseja receber esta adoração. Nós, desde o momento que entramos aqui, irmãos, já é uma adoração ao nosso Deus.
Aliás, quando você saiu da sua casa para vir para a igreja, você já estava adorando ao Senhor. Eu sempre digo que o culto ele começa logo de manhã cedo. Nos primeiros momentos, ou seja, nas primeiras horas do dia, quando você já começa a criar uma expectativa no coração e dizer: está chegando, hoje é o dia de eu ir para a casa do Senhor. Aí você já começa a criar algo gostoso e você começa a gerar, e isso vai crescendo dentro de você, e quando você chega na igreja, não há mais nada a fazer do que adorar o Senhor, porque você não esperou para fazer isto quando veio para a igreja. Você já começou lá em casa, lá no trabalho, lá na escola. Então quando você chega na igreja, você já está totalmente envolvido com a presença gloriosa de Deus. Eu creio que nesta noite Deus te trouxe aqui com um propósito, meu irmão. Eu não posso entender diferente que cada culto tem algo novo da parte do nosso Deus para cada um de nós. Já foi falado aqui que nós temos que aproveitar como se fosse a última oportunidade. Eu não sei quanto tempo me resta, eu não sei quantos anos, ou quantos dias, ou quantas horas eu vou estar ainda aqui vivo. Os irmãos também não sabem. Nós não podemos acrescentar nenhum minuto de nossas vidas. Então nós temos que aproveitar como se fosse o último culto, o último dia de nós estarmos aqui neste lugar, e quem sabe até o dia amanhecer estar com o Senhor na glória. Eu só posso dizer uma coisa: se isso acontecer, é para melhor. A morte, ela é apenas um veículo para te levar à eternidade com Deus. Não importa a forma, o jeito, o tipo de morte. O que importa é nós estarmos preparados, seguros nas mãos do Senhor. O resto não importa, irmãos. Estevão, ele morreu apedrejado. Ele viu os céus abertos e o Senhor lá em pé olhando para ele. Isaías, ele morreu cerrado. Ele foi para a glória. Quantos dos nossos irmãos, Pedro, ele morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achou digno de morrer como o seu mestre morreu. Não importa. O que importa é nós estarmos preparados para enfrentar este dia. Mas eu não quero falar de morte, não. Eu quero falar de vida. Eu quero falar de ressurreição. Eu quero falar de um encontro glorioso de dois discípulos que iam conversando a respeito de Jesus, e daqui um pouco Jesus se coloca no meio deles e diz: que papo é esse, que conversa é essa que vocês trocam aí enquanto estão caminhando? Jesus, ele tem um desejo de saber o que você está falando, irmãos. Ele quer saber detalhes, ele quer saber como que está a tua vida, ele quer saber o que você fala, ele quer saber o que você sente, ele quer saber o que você faz em casa. E não é que ele queira saber de forma diferente, não. Ele quer saber você falando. Você tem que falar: olha, Jesus, no seu momento de intimidade com Ele, você precisa abrir o seu coração e dizer: Senhor, hoje o dia foi assim, assim, assim. Olha, Senhor, lá na escola eu estudei, foi assim, assim. Olha, no trabalho, Senhor, foi um pouco estressante, mas eu estou aqui para glorificar o Teu nome. Olha, lá em casa neste dia, Senhor, aconteceu um monte de situações, mas o Senhor me deu vitória em todas. Deus quer saber. Então nesta noite, não se preocupe, Deus, Ele está no controle. Aleluias. Eu convido meus irmãos para nós estarmos fazendo a leitura da palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 24.
Evangelho, o terceiro evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, e o capítulo de número 24, louvado seja o nome de Jesus, e diz assim a palavra do Senhor: e ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhe que dele achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declina o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e lhe deu. Abriu-lhes-se então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia os nossos corações, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abriu as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregando os 11 e os que estavam com eles. Amém, queridos? Está aí a leitura da palavra do Senhor. Essa leitura, ou esse texto da palavra do Senhor, nós sabemos que Jesus Cristo, ele, ao ressuscitar, ele ainda passou 40 dias com os discípulos. 40 dias foi o suficiente para ele se apresentar diante de várias pessoas em vários momentos, em situações diferentes. E nesse aqui foi uma das quais Jesus aparece aos 2 discípulos de Emaús, ou seja, os discípulos que iam a caminho de Emaús. Eles deixaram Jerusalém, aonde eles estavam até a crucificação, mas talvez decepcionados com tudo o que tinha acontecido, eles deixam Jerusalém e ele vai para a aldeia de Emaús. E aqui nós encontramos eles dialogando entre si a respeito da crucificação de Jesus, e talvez questionando algumas coisas, e dizendo talvez que foi tudo um engano, foi tudo um mal entendido. Talvez que eles já estavam desacreditando que Jesus não era o Messias prometido, porque se assim fosse, teria vencido a morte. E a palavra do Senhor diz que eles vão conversando, enquanto Jesus ele vai se aproximando deles hoje. Irmãos, Deus, ele chamou a cada um de nós com um propósito. Hoje eu estava lendo a palavra de Deus logo cedo, e quando mandei uma mensagem para os irmãos, e eu dizia que Deus, ele chamou a cada um com um propósito. Cada um de nós, você tem um chamado dentro de um propósito do coração de Deus. Amém? Deixa eu repetir novamente: você foi chamado e está aqui dentro de um propósito que saiu do coração de Deus. Só que para que este propósito se cumpra,
na minha e na tua vida. Nós falamos que precisa de pelo mínimo, ou pelo menos 3 coisinhas básicas, que isso realmente cada um de nós temos que fazer. A primeira coisa que eu falei para os irmãos foi não deixar a comunhão. Os discípulos, eles tinham saído da comunhão. É um perigo muito grande quando o crente deixa a comunhão da igreja, deixa de congregar, deixa de vir aos cultos, deixa de vir para o culto de oração, para o culto do domingo, para o culto de Santa Ceia. É um perigo, porque ele sai da comunhão e ele se torna uma presa fácil, ou seja, ele se torna vulneráveis às ações do inimigo. Pode ver que o inimigo, ele sempre procura alguém que está desgarrado, alguém que está fora da comunhão, alguém que está vacilando, deixando brechas. E é tudo que o diabo quer para entrar e agir e destruir esta vida. Mas enquanto nós estamos na comunhão, reunidos, unidos, a palavra de Deus diz que o cordão de 3 dobras, ele não se quebra fácil. A igreja juntas, todos nós juntos, com o Senhor Jesus Cristo, na unidade, na comunhão, o diabo, ele jamais ele poderá nos derrotar. Mas precisa estarmos na comunhão da igreja. Segundo ponto, não deixar de meditar nas Escrituras. Foi um erro muito grande desses discípulos, porque não conheciam as Escrituras. Se eles conhecessem as Escrituras, eles não estariam frustrados, eles não estariam desesperados. Eles estavam realmente acreditando, crendo, estavam lá em Jerusalém, esperando tudo acontecer. Mas por não conhecer as Escrituras, eles tinham deixado a comunhão, já iam embora, murmurando, questionando. A palavra de Deus diz: reis, por não conhecer as Escrituras. Quando nós não conhecemos, ou seja, quando nós não levamos a sério a meditação da palavra de Deus, a estar lendo a palavra do Senhor, meditando nela, nós nos tornamos também fácil de sermos enganados. Qualquer vento de doutrina pode nos enganar, irmãos. É por isso que a palavra de Deus não é para ficar lá no estante, lá aberta no Salmo 91, e deixar lá aberta, lá empoeirando, e achando que isso vai resolver qualquer coisa. Não, a palavra de Deus só vai resolver se você ler, acreditar, crendo que ela é poderosa. Segundo ponto, ou terceiro ponto, aliás, não deixe nunca que a chama do Espírito Santo se apague no teu coração. Irmãos, a pior tristeza na vida do crente é ele se tornar um crente vazio, um crente frio, desanimado. A palavra de Deus diz que oxalá que seja quente ou frio, porque morno o Senhor vomita da boca para fora. Tem muitos crentes mornos, irmãos. Crente morno é aquele crente acomodado, aquele crente que está totalmente acomodado, se adaptando às situações. Aleluia! Ele é como chuchu, toma gosto ou pega gosto em tudo. Se ele está lá fora, ele é um crente que ele está participando das coisas lá de fora. Se ele está na igreja, está glorificando a Deus e adorando. Mas quando ele passa aí nesses lugares aí de altas noites, ele olha e também ele vai aquilo lá e fala: opa, esse é um lugar bom. Crente chuchu, amados. Mas eu creio que não tem nenhum crente chuchu aqui. Graças a Deus. Você é um crente em Jesus.
A única coisa que alegra o teu coração é estar glorificando, adorando a Deus. E é por isso que você está aqui. Então nunca deixe, não deixe, irmão, luta por isso. Porque é uma batalha. O diabo ele quer apagar essa chama. O diabo ele quer que você se esfrie. O diabo ele quer que você venha a desvanecer da fé. Mas se você lutar, se você persistir, perseverar na comunhão, perseverar na leitura da palavra de Deus, perseverar na oração, você não vai ser nunca um crente frio. Porque quando o fogo começar a querer se apagar, você sabe onde tem lenha. Você vai pegar mais lenha e vai colocar, e deixa, olha, não precisa nem colocar fogo, viu? A lenha você pode colocar, mas por favor, não queira colocar fogo. O fogo vem dos céus. O fogo ele vem de Deus. É Deus que vai colocar, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que os discípulos, eles disseram para Jesus: Jesus, fica conosco. Irmãos, eu espero que nesta noite você esteja já com o teu coração aí aberto e dizendo para Jesus: Jesus, esteja conosco neste lugar. Jesus, eu quero mais a tua presença comigo. Eu espero que você já esteja, depois do louvor que nós louvamos a Deus, o teu coração já esteja sensível para a palavra do Senhor se encaixar, entrar e deixar que Deus trabalhe na tua vida, ao ponto que os teus olhos sejam totalmente abertos, como foi o daqueles discípulos. Porque o que eu entendo é que quando Jesus Cristo começou a falar da palavra, e a palavra ela é poderosa, a Bíblia diz que os olhos foram abertos. Deus quer abrir os teus olhos nesta noite, meu. Enquanto o diabo faz tudo para que teus olhos continuarem fechados, mas Deus ele quer que os teus olhos se abram. Aleluias. Fica conosco. E sabe, uma coisa importante que eu vejo deste versículo é que Jesus ele nunca rejeita um coração quebrantado. Jesus nunca rejeita quando alguém diz: fica conosco, Jesus, fica no meu lar, fica na minha família, fica na minha casa, Jesus, fica comigo aqui no meu trabalho, Jesus. Eu já falei para meus irmãos, eu contei um testemunho aqui, não vou contar mais, mas chegou um momento da minha vida que eu estava lutando com a minha força e nada dava certo, mas chegou um momento de eu falar: Jesus, fica neste lugar. E era um lugar de destaque, onde eu pensava que eu era o dono, era o tal. E depois daquele momento, quando eu convidei Jesus, falei: Senhor, de hoje em diante é o Senhor que vai estar aqui sentado e vai liderar. Daquele dia em diante, Deus começou a abençoar a minha vida. Coloca Jesus Cristo no centro do teu casamento, coloca Jesus Cristo no centro do teu relacionamento, coloca Jesus Cristo no centro das tuas finanças, coloca Jesus Cristo neste lugar, aonde você pensa que você é o tal, coloca Jesus. Sabe por que muitos fracassos, irmãos? É porque nós esquecemos de convidar a Jesus. Senhor, fica comigo, Senhor, fica comigo. Você vai para algum lugar, leva com Jesus com você, meu irmão. Convida Ele para estar com você todos os dias, 24 horas. Você vai ver que coisas maravilhosas vai acontecer na tua vida. Voltando ainda ao texto, mas eu quero ler com os irmãos 3, 4 versículos, do 13 ao 16, do mesmo capítulo. Que diz assim a palavra do Senhor: E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estados, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como
que fechados. Os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecesse. Os irmãos vejam que aqui no versículo 16 fala que os olhos dos discípulos estavam como fechados. Jesus havia ressuscitado, irmãos. Jerusalém estava num rebuliço total, porque todos esperavam que Jesus fosse realmente o Messias, aquele que viesse a libertar Israel. E agora existia uma frustração. As pessoas estavam questionando. Nós tiramos, por exemplo, aqui os dois discípulos, eles iam conversando e questionando, porque nada tinha mais de novidade, já era o terceiro dia. E eu creio que ali o messianismo de Jesus começou a entrar no discreto. As pessoas já não acreditavam que ele era o escolhido de Deus para libertar Israel. E eles iam conversando entre si, e Jesus se coloca no meio deles. E Jesus pergunta, eu fico pensando, agora Jesus Cristo, ele ouvindo aquilo, ele ouvindo eles conversando a respeito da morte. E Jesus fala, que conversa é essas que vocês trocam entre si? Até com uma certa dureza, falta de educação, aqueles dois discípulos, eu acredito, revoltados, chateados, tristes, aborrecidos. Ele olha para aquele desconhecido, para aquela pessoa desinformada, entre aspas, e diz, só você que não sabe o que nesses dias tem acontecido em Israel. Mataram Jesus Cristo, aquele homem poderoso em obra e em palavras. E ele dizia ser o Messias, mas agora, até agora, ao terceiro dia, não ressuscitou. E Jesus estava ali falando com eles. Talvez que, de tanto ali, ele, com palavras duras ali com Jesus, e eles não conhecendo que era Jesus, talvez até passa dos limites. E talvez até depois diga, olha, desculpa-nos, nós estamos apenas desabafando, nós estamos estressados, estamos cansados da viagem, e estamos com o nosso coração aqui triste, aborrecido com tudo, frustrados. Nós apostamos nisso, nós confiamos, era o nosso sonho, Ele fez promessas para nós, mas agora nós estamos vendo, não está escrito isso, mas eu acredito até que eles tenham falado, agora nós estamos vendo que era uma farsa, era algo que não era verdadeiro. Aí a palavra de Deus diz que Jesus, ele ouve aquelas palavras e fala, honestos, porque vocês são tardos de coração para crer nas palavras dos profetas. Irmãos, quantas vezes nós ficamos com o nosso coração tão endurecidos que já não acreditamos mais nos profetas, e é necessário que venha um profeta de fora para falar algo, porque o profeta de casa já não vale mais, já não serve mais. Acontece ou não acontece, amados, no nosso meio? E muitas vezes nós queremos ouvir uma palavra diferente, uma palavra de fora, porque a palavra de dentro já não nos satisfaz. E nós começamos a buscar desesperadamente outra palavra, ou seja, outro profeta, outra pessoa. E isso aconteceu até com o próprio Jesus. A palavra de Deus diz que os seus próprios irmãos já não acreditavam mais no Senhor. Mas o que eu penso aqui, meus irmãos,
é que o Senhor Jesus Cristo, Ele tinha um propósito também no coração daqueles discípulos. Jesus, Ele está vendo os teus dilemas. Jesus está vendo, Ele está ouvindo e Ele sabe de todas as tuas lutas, meus irmãos. Jesus, Ele sabe como é que está o teu coração nesta noite. Jesus, Ele sabe o que tem trazido tristeza, angústia no teu coração. Jesus, Ele conhece a fundo a tua vida. Não se incomode, porque Deus, Ele está no controle total da tua vida, e não deixa passar nada, e ao tempo certo Ele vai agir, Ele vai trazer o refrigério, Ele vai trazer a abundância, Ele vai trazer a alegria. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, talvez que você não esteja vendo, mas Jesus já está a caminho da tua casa, já está a caminho da tua vida, já está a caminho da tua família, e quer dizer para você: que palavras que estão no teu coração? Não temas. Jesus, Ele é o mesmo, amados. A palavra diz que Cleopas ia discutindo com o seu companheiro, e Jesus, Ele fala: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Eles pararam, entristecidos, e disse: és o único que não sabe o que está acontecendo nesta região? Mataram a Jesus, varão poderoso em obra e em palavras. Irmãos, eu vejo aqui realmente um desabafo. E sabe o que eu entendo, meu irmão e minha irmã? Você precisa desabafar com Deus. Você precisa dialogar com Deus. Você precisa abrir o teu coração para o Senhor nessa noite. Você precisa falar para o Senhor a tristeza que você tem carregado na tua alma. Meu irmão, por que nós muitas vezes falamos para os nossos amigos, as amigas, e temos dificuldade de falar para Jesus? Fala para Jesus hoje. Qual é a tua dor, meu irmão? Fala para Jesus hoje qual é o teu sofrimento. Não é que Jesus não saiba, Ele sabe de todas as coisas, mas Ele quer ouvir da tua boca. Fala para Jesus. Fala: Senhor, eu não aguento mais. Está duro demais, está difícil demais. Fala para o Senhor: Senhor, eu sonhei tanto, eu projetei tanto, eu investi tanto, e parece que agora nada está dando certo. Fala para o Senhor, meu irmão. Ele tem cuidado da tua vida, Ele te ama. E a palavra do Senhor, ela diz que Jesus estava ali juntinho deles. Mas o que me chama muito a atenção desse texto, amados, é que é uma coisa que deve chamar a tua atenção também. E por que aqueles discípulos que conviviam com Jesus todos os dias, aprendendo a palavra que Jesus ensinava, participando das mesmas coisas, junto o dia inteiro, por mais de 3 anos,
E por que que agora Jesus se coloca no meio deles e eles não reconhecem Jesus? Não reconhecem Jesus. Será que tem algum momento de nossas vidas que nós não estamos reconhecendo Jesus? Reflita nisso. Quantas situações que nós pensamos que Jesus já não está mais conosco? Quantas situações que nós achamos que Jesus já nos abandonou? Quantas situações que você se encontra a sós? Os discípulos, eles estavam com Jesus, estavam conversando com Jesus, caminhando com Jesus, mas não estavam reconhecendo Jesus. Aí eu pergunto, por que que isto estava acontecendo? E por que que isso ainda acontece nos nossos dias? De muitas vezes, queridos, e você pode dizer sim, pastor, isso é verdade. Muitas vezes, muitas situações, parece que nós não temos mais a companhia gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o sofrimento é tanto, os problemas, lutas são tantas, que nós desconhecemos até mesmo aquele que nós estamos servindo há tantos tempos. Mas quando nós lemos o versículo de número 16, a palavra de Deus diz que os seus olhos estavam como impedidos, e aí começamos a compreender por que que os discípulos não estavam reconhecendo Jesus. Muitas vezes a nossa visão, amados, ela, por causa das lutas, dos problemas, das dificuldades, nós até perdemos, e nós não queremos, não conseguimos mais enxergar o suficiente. Eu começo a pensar aqui e vejo aqui nesse texto da palavra de Deus duas possibilidades que levaram esses discípulos a não reconhecer Jesus, e talvez que isso vá mexer com você, e você esteja dizendo também nesta noite, ou já tenha falado em algum momento, realmente isso aconteceu comigo. A palavra de Deus, em primeiro lugar, a palavra de Deus diz que Jesus, ele tinha ressuscitado. Essa é a primeira coisa que eu acredito que seja, que haja a possibilidade deles não terem reconhecido Jesus, que Jesus estava ali ressuscitado. Jesus, ele não estava mais naquele corpo que eles conheciam, que eles tinham convividos com Jesus. Jesus não estava mais naquele corpo sofrido, como diz lá no livro de Isaías, no capítulo 53, versículo 2, servo sofredor. Jesus já não era mais, ou seja, ele não estava mais naquele corpo que tinha sofrido a crucificação, que tinha sofrido, mesmo que a palavra de Deus diz que ele ainda carregava, mesmo depois de ressuscitado, ele ainda carregava as marcas dos cravos. Mas a palavra de Deus diz que agora Jesus, ele estava num corpo glorioso, um corpo diferente,
E por isso talvez que os discípulos não a reconheceram. E deixa eu falar uma coisa para meu amado irmão, minha amada irmã. A palavra de Deus diz que todos os crentes em Cristo Jesus que perseverarem até o final, eles também irão receber um corpo glorioso semelhante ao de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um corpo incorruptível, um corpo sem sofrimento, um corpo sem ferimento, um corpo jamais irá sofrer nenhum tipo de danos. É por isso que a palavra de Deus diz que vale a pena nós permanecermos até o final. Meu irmão, quando eu começo a ver a vida do apóstolo Paulo e começo a perceber as suas últimas palavras, quando ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé, isso me dá um desejo tão grande de ser imitador do apóstolo Paulo e guardar comigo esta fé até o último dia da minha vida, para que eu também tenha este privilégio, essa alegria de dizer: eu combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Isso tem que ter no teu coração também, minha irmã. Isso tem que ter no teu coração também, meu irmão. Aconteça o que acontecer, guarde a fé em Cristo, porque a palavra de Deus fala de promessas, de salvação. E quando nós falamos de salvação, é uma coisa gloriosa, porque salvação, o significado de salvação é livramentos, salvação é cura, salvação é restauração, salvação é liberdade, salvação é libertação. Muitas vezes nós falamos em salvação, achamos que a salvação ela só vai ser nos céus, na glória. Não, quando você aceita Jesus como Salvador, você já aceitou a salvação já entrou em você, você já começa a ser curado, você já começa a ser restaurada, você já começa a ser liberta. Deus começa a trabalhar de todas as formas, em todas as áreas, porque você aceitou e recebeu a salvação em Cristo. Salvação é ter tudo isso e muito mais, queridos. Salvação é uma vida, é vida transformada, é uma vida regenerada. Salvação é nascer de novo. Salvação é mudanças de vida. Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que matava não mata mais. Salvação é isso, salvação é mudanças, salvação é transformação. Como que você pode identificar uma pessoa que realmente é salva em Cristo? Você pode identificar, porque as evidências de sua vida vai realmente denunciar que ela é uma mulher salva, que ele é um homem salvo, porque ele tem uma vida transformada. As suas palavras são diferentes, o seu agir já é diferente. Tudo é diferente, é novidade. A palavra de Deus diz que aquele que recebe Jesus, ele passa a ser uma nova criatura, ou seja, as coisas velhas deixam de existir na vida dele, e eis que tudo se fez novo. Como é que está a tua vida aí, meu irmão? Tudo tem se tornado novo na tua vida, meu irmão? Aleluia. Se ainda tem alguma coisinha aí, Jesus vai tirar nessa noite. Jesus vai tirar, meu irmão. Aleluia. Jesus estava num corpo glorioso, e é tão claro que Jesus estava num corpo maravilhoso. Antes Jesus, ele falava, e ele ainda fala conosco, mas de uma forma espiritual: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Só que Jesus, quando ele estava com o corpo glorioso, no corpo glorioso, ele não precisava mais que ninguém abrisse portas.
A porta não precisava ser aberta para Jesus entrar. E nós temos como exemplo quando os irmãos estavam ali em Jerusalém com as portas fechadas, com medo dos judeus, com medo de ser pego e levado também a ser crucificados. As portas estavam fechadas, mas Jesus tinha ressuscitado e ele estava num corpo glorioso. E Jesus não precisou agora bater na porta. Jesus, ele não precisou que alguém viesse abrir. Jesus, ele não precisou pular a janela. Jesus, ele não precisou fazer nada disso. A palavra de Deus diz que o seu corpo glorioso passou pela parede e estava lá dentro com os discípulos e disse: Pai, seja convosco. Oh, coisa gloriosa. Quando eu começo a pensar que eu vou ter um corpo desse jeito, meu Deus, isso me dá uma alegria tão grande. Esses vidros aí vai estar fechado e eu vou poder passar, entrar e sair sem nada me perturbar. E é por isso, meu irmão, que nós não precisamos ver algo sobrenatural para acreditar que Jesus Cristo está aqui, porque esses vidros aí, ele entra, não faz nem barulho, ele entra, sai, ele fica passeando aqui para lá e para cá, e não, nada vai impedir dele agir, porque ele está num corpo glorioso. Aleluia. Este é um dos pontos que eu percebo que os discípulos devem não ter reconhecido Jesus. Agora tem um outro ponto, que eu acredito que este mexe muito com as nossas vidas. A palavra de Deus diz nesse texto que os discípulos, eles estavam perturbados. É tanto que o Senhor Jesus chamou de nécios, ou seja, as pessoas que não estão no bom senso, não estão pensando direito. Eles estavam totalmente perturbados, desesperados, estressados, cansados. Meu irmão, preste atenção, porque muitas vezes nós estamos neste tipo, nesta qualidade, deste jeito, e nós entramos na igreja, mas nós estamos cansados, nós estamos desesperados, nós estamos totalmente perturbados. Estamos ouvindo a palavra do Senhor, mas não estamos raciocinando. Estamos orando, mas não estamos acreditando, porque estamos cheios de problemas, cheios de frustrações. E isso nos leva a incredulidade, e a incredulidade nos leva realmente a desacreditar totalmente, ou desconhecer o Deus que nós servimos. E muitas vezes isso causa sofrimento nas nossas vidas. A palavra de Deus diz que eles estavam totalmente tristes, abatidos, frustrados. Talvez que sonhos, meus irmãos, minha irmã, que você tem sonhado e não tem acontecido, e isso te trouxe uma frustração. E você tem vivido aí desesperado, e já não acredita mais no agir, nem mesmo daquele que tudo pode, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Mas o Senhor quer mudar essa situação, meu irmão. O Senhor quer te dar paz, o Senhor quer abrir os teus olhos nesta noite, para que você possa perceber que nada está perdido, que existe um recomeço em todas as coisas, e quando nós colocamos Deus nesse recomeço,